Então, podemos agora verificar o lado quantitativo de uma operação eletroquímica. Como, por exemplo, esta pilha, que foi usada numa lanterna, pilha de lanterna funcionou durante 48 minutos e 45 segundos, fornecendo 0,2 ampere de corrente elétrica. Qual o desgaste na placa de zinco? Lembremos que toda a nossa explicação de que a oxidação do zinco, produzindo elétrons, gerava o polo negativo e que os elétrons iriam reduzir o manganês da pasta interna, produziria um potencial de 1,5 volts. Então, a pilha produziu energia elétrica com um potencial de 1,5 volts. Pois esta pilha, se for posta para trabalhar numa lanterna durante esse tempo, fornecendo esta intensidade de corrente, qual o desgaste da placa? Significa este zinco da placa interna da pilha seca. Esse zinco, ao oxidar, vai se desgastando. Qual é a quantidade desse desgaste? Da mesma forma, na eletrólise, sabendo de que a corrente contínua de um sistema de pilha em série ou de bateria fornecendo elétrons, faz com que os cátions cobres se reduzam, na medida em que venham elétrons para reduzi-lo. A eletrólise do sulfato de cobre com bateria de 2 ampere durante 1 hora, quanto deposita de cobre? Cobre esse que tem massa atômica 63,5 e número atômico de 29. Graças aos estudos já no século XVIII de Michael Faraday, e na continuidade da sua época já entrou Robert Millikan, através de experiências, tudo experimental, chegaram às conclusões que hoje na indústria são óbvias. É óbvio, aparentemente, de que a massa que se deposite seja proporcional à corrente elétrica. Realmente, a quantidade de cátions cobre que vão se depositar na forma metálica, a quantidade vai ser proporcional à corrente elétrica, ao alimentar de elétrons o eletrodo chamado cátodo. Que seja proporcional à corrente elétrica. Lembrando que a corrente elétrica é o produto da intensidade ampere pelo tempo, medido em segundos necessariamente. Se esta é a primeira lei de Faraday, que a massa seja proporcional à corrente elétrica, a segunda tem a ver com o elemento químico em questão. Se aqui está sendo cobre depositado, a quantidade será tal, diferente de que se o cátion que estará sendo depositado fosse, por exemplo, prata. A massa será proporcional ao equivalente grama. Equivalente grama é uma ideia ótima, que infelizmente não está sendo mais tão usada. Equivalente grama é medida a partir da capacidade que o elemento tem de reagir. O oxigênio, 8 gramas, reage com 1 grama de hidrogênio, produzindo água. O enxofre são necessárias 16 gramas para reagir com 1 grama de hidrogênio. Esta massa 8 de oxigênio, esta massa 16 de enxofre, são massas equivalentes, porque têm o mesmo poder de reação. O equivalente grama pode ser calculado na prática a partir do mol do elemento químico pela sua carga. Mol é a massa
atômica, no caso de metais, é a massa atômica em gramas. No caso de cobre, será a massa atômica 63,5 dividido pelo seu NOx, ou carga, que está sendo indicado como 2. Por exemplo, bom, se a primeira lei indica que a massa seja proporcional à corrente elétrica, a segunda lei de que a massa seja proporcional ao equivalente grama, nos parece óbvio de que a massa depositada seja proporcional a esses dois fatores, corrente elétrica e equivalente grama. Traduzido a partir de suas substituições, se a corrente elétrica é a intensidade vezes o tempo, eu posso dizer que a massa depositada seja I vezes o T vezes o E. E agora vem o grande mérito de Faraday e a sua galera: determinar na prática quanto vale a constante de proporcionabilidade. Quanto que é esse K? Esse K corresponde a 1 sobre 96.500 coulombs. Fabuloso! A constante de Faraday é 1 sobre 96.500 coulombs. Para determinar massas que se depositam, claro, podemos também determinar o tempo necessário para depositar aquela massa, podemos calcular que intensidade de corrente elétrica será necessário. Tudo é a partir de uma formulazinha. Massa é igual a EIT sobre 96.500. Quero chamar a sua atenção para algo maior, mais avantajado. Assim como nós cansamos de repetir esses verbos tão importantes em estequiometria, a grandeza mol, com seus 3 verbos, o mol pesa a massa molecular em gramas, se for metal é a massa atômica em gramas, possui uma quantidade fixa de moléculas ou de átomos, no caso de serem moléculas, ou no caso de serem metais, átomos. E se a substância em questão for gás, nas condições normais, também produz. Então, se o mol pesa, se o mol possui e se o mol produz, o Faraday passa a ter uma importância do mesmo nível. Quanto vale um Faraday? Um Faraday equivale a 96.500 coulombs. Assim como o mol pesa, um Faraday vale. Assim como o mol possui, um Faraday possui, é representado por um mol de elétron. E se passar um mol de elétron, se passar 96.500 coulombs, se passar um Faraday, quanto que vai depositar? Vai depositar o equivalente ao mol sobre a carga. Vai ser equivalente ao equivalente grama. Muito bem. Então, vamos agora, finalmente, ver a parte quantitativa. O desgaste na placa de zinco, na oxidação da pilha, será calculada a sua massa a partir da intensidade da corrente, que temos em 0,2 ampere, multiplicado pelo tempo em que essa intensidade forneceu energia, que vem a ter um probleminha. O minuto tem que ser transformado em segundos e somado aos outros 45. Além disso, multiplicado pelo equivalente do zinco, dividido pela constante 96.500 coulombs. O grande segredo está aqui, de que a intensidade que eu vou escrever e o tempo que eu vou calcular, se calculado em ampere e segundos, vai equivaler a coulomb. Isto será coulomb. Então, o produto desses dois fatores em coulomb
vai simplificar o Coulomb da expressão da constante de Faraday. E a única unidade que vai restar será a unidade do equivalente grama, que é o mol em gramas dividido pela carga, no caso do zinco 2. Então esse é o cálculo. Portanto, podemos começar calculando o tempo, que é o mais trabalhoso. 48 minutos, cada minuto desses equivalente a 60 segundos, mais o 45 segundos. Esse cálculo braçal vai me dar uma quantidade de 2.925 segundos. 2.925 segundos. Agora sim, podemos então voltar à expressão. A massa do desgaste equivalerá a 0,2 ampere multiplicado por 2.925 segundos sobre 96.500 coulombs. Posso, então, substituir a grandeza ampere e segundos por coulomb, que vai cancelar o coulomb embaixo. Mas tem o equivalente grama. Isso será multiplicado pelo equivalente grama, massa do zinco, 65,4 grama, carga do zinco, 2, que vai nos dar 585 coulomb. 585 coulomb. E 96.500 coulombs aqui embaixo. Multiplicado por esse fator, que vem a ser 32,7 gramas. A massa do desgaste será 0,198 gramas. Massa do desgaste da oxidação do zinco da pilha durante aquele tempo de funcionamento. Podemos dizer que esta maneira, a partir da substituição na fórmula, seja a maneira A. Existe uma maneira B. No instante que você já fez a conta da intensidade vezes o tempo em segundos, que você chegou no 585 coulombs, que é a corrente elétrica produzida pela pilha, da qual queremos saber o desgaste do zinco, você tem aqui agora condições de fazer multiplicações por fatores unitários. Fatores unitários quais sejam? De que 96.500 coulombs equivale a 1 mol de elétron. É o raciocínio que eu chamo a sua atenção. Um Faraday vale esse valor, um Faraday equivale a 1 mol de elétron, um Faraday deposita esse equivalente. Da mesma forma que 96.500 coulombs equivale a 1 mol de elétron. E se passar 1 mol de elétron, deposita um equivalente. Então, eu posso relacionar o 96.500 coulombs por 1 mol de elétron. A grandeza de cima equivale à grandeza de baixo. Claro que 96.500 é diferente do 1. O número é diferente, mas agregado à sua unidade traduz uma grandeza. 1 mol de elétron, aquela chuva de elétron de 602, 10 na 23 elétrons, equivale a uma corrente de 96.500 coulombs. Qual é a vantagem de fazer esta multiplicação por esse quociente unitário, que vale 1, já que o número de cima equivale ao número de baixo? A vantagem é sair da grandeza coulomb e chegar na grandeza mol. Não esqueça que o nosso problema é saber a massa. Eu só vou descansar nessa série de multiplicações quando chegar na massa. Cheguei em mol. Bom, como é que eu posso agora relacionar a grandeza mol? A grandeza mol eu vou relacionar com toda essa explicação que eu te dei. Que o zinco
ele tem carga 2. Ao se oxidar, ele libera 2 elétrons. Neste raciocínio lógico, temos sempre que procurar fatores que, ao serem multiplicados pelos números anteriores, eliminem unidades. A unidade que eu tenho que tirar, porque a minha pergunta é massa, e massa é grama, é mol de elétron. Como é que eu posso relacionar elétron com o meu zinco? Eu posso relacionar o elétron com o meu zinco, dizendo de que um mol de zinco equivale a 2 mols de elétrons. Não é verdade, meu amigo, que quando o zinco oxida, ele produz 2 elétrons? Então há uma relação perfeita de zinco com 2 elétrons. Se eu pegasse um átomo de zinco, seriam 2 elétrons. Se eu pegar 2 mols de zinco, eu vou pegar 2 mols de elétron. A grandeza de cima equivale à grandeza de baixo. E qual é a vantagem de multiplicar por esse fator que vale 1? A vantagem é me desfazer deste mol de elétron. Tiro mol de elétron e fico em mol de zinco. Perto da resposta. Qual é a resposta? A resposta é massa. Ué, se o zinco está aqui e a sua massa atômica está aí, é óbvio de que eu devo colocar o mol de zinco embaixo e na parte de cima 65,4 gramas. Com esta colocação de que o mol de zinco equivale a 65,4 gramas, eu tenho mais um fator 1. A grandeza de cima equivale à grandeza de baixo. E a vantagem de ter feito esse produto é me desfazer de mol de zinco. Se eu me desfaço de mol de zinco, qual é a única grandeza que sobra? A única grandeza é grama, que é a minha resposta. A minha resposta tem que ser em grama. E eu cheguei. Não precisei decorar ITE sobre 96.500. Não precisei decorar e não precisei fazer nada a não ser pensar logicamente. Vou agora simplesmente fazer umas continhas, que será necessário, e a massa, claro, terá que ser a mesma, 198 gramas. Esta é a massa de zinco que se desgastou do funcionamento da pilha usada na lanterna. A mesma coisa nós faremos aqui. Qual a quantidade de cobre que vai depositar? Posso calcular pela maneira A e vou calcular pela maneira B, que eu recomendo para você. Então vejamos na maneira A qual é a massa depositada. A massa depositada será a intensidade da corrente, que são 2 amperes, multiplicado pelo tempo. O tempo aqui está mais fácil. O tempo aqui está 1 hora. 1 hora não serve. Só serve se o tempo estiver em segundos. Por quê? Porque eu quero chegar em Coulomb para eliminar o Coulomb de Faraday. Bem, então, para eliminar esta hora, posso fazer aqui mesmo o fator unitário, que 1 hora são 3.600 segundos. O fator unitário está aqui, dentro da própria expressão, na qual a hora sai e entra os segundos. O produto vai me dar 7.200 e o produto vai me dar 7.200 coulombs, que eu vou já trabalhar na maneira B. Tenho então 7.200 coulombs. Pronto. A grandeza correspondente à intensidade vezes o tempo. E aí te deixo à vontade para continuar. Mas voltemos à forma tradicional. Se a intensidade em ampere e o tempo em segundo já foi calculado, vamos calcular o equivalente. O equivalente grama é de quanto? Primeiro, estamos falando de cobre.
cuja massa atômica é 63,5. Então será os 63,5 gramas e o seu NOx, de novo, é 2. Muito bem. Temos então aí o equivalente grama sobre, naturalmente, o 96.500. Nessa expressão toda está faltando o 96.500 coulos. Fiz, portanto, utilizando a fórmula. E a massa vai me dar uma grandeza equivalente a 2,36 gramas de cobre. 2 amperes durante 1 hora, alimentando esse cátodo, vai ter uma massa metálica depositada de 2 gramas. Razoável. Podemos, porém, resolver essa questão pensando de outra forma, dispensando o conceito de equivalente grama, usando o sentido de fatores unitários. Desde que a intensidade e o tempo, que é a parte mais trabalhosa, ampere e segundos, sejam traduzidos pelo produto em coulomb, temos 7.200 coulombs. A partir daí, vamos ao raciocínio. Se o meu propósito é descobrir a massa que se deposita, eu vou sair do coulomb, inicialmente ampere e tempo, e chegar em gramas. Para chegar em gramas, o primeiro raciocínio lógico é lembrar de que 96.500 coulombs equivale a quê? 96.500 coulombs equivale a 1 Faraday. Nesse problema, não se trabalha com quantos Faradays, se trabalha com elétron. Se o Faraday vale 96.500 coulombs e se passar 96.500 coulombs, esta carga equivale a passar 1 mol de elétron, eu tenho aqui a relação que eu preciso. A grandeza 96.500 coulombs equivale a 1 mol de elétron. A grandeza de cima equivale à grandeza de baixo. Esta equivalência faz esse quociente ser unitário. Faz esse quociente ser 1. Por isso se chama fator unitário. E isto tudo nos leva ao cancelamento desta unidade. Nós não queremos chegar em gramas. Chegar em gramas implica em começar pela simplificação das unidades. Cheguei agora em mol de elétron. Como é que de mol de elétron eu vou chegar em massa de cobre? Bom, vou lembrar que o cobre que se reduz vai precisar de 2 elétrons cada cátion para se reduzir a 1 cobre. Então eu tenho uma relação de 2 elétrons para 1. Posso então dizer de que 2 mols de elétron corresponde a 1 mol de cobre. A relação não é 1 átomo de cobre para 2 elétrons. Cada mol de cátion cobre vai precisar 2 elétrons. 1 mol, 2 mols de elétron. Com isso, eu posso perfeitamente me livrar da grandeza mol de elétron. Já cheguei em mol de cobre. Ora, tendo a massa atômica à disposição, eu vou dizer com toda tranquilidade de que este mol, que pode ser tanto de cátion quanto do átomo de cobre, 1 mol de cobre equivale à sua massa atômica expressa em gramas. Temos então aqui a associação desses 2 grandes detalhes, 2 grandes vetores para muitos raciocínios. Cancelando mol de cobre, fico na massa. Massa essa que necessariamente será a mesma calculada pela fórmula de Faraday. 2,36 gramas de cobre. Meus amigos,
A química é o barato, a química é ótima. Pode vir que você vai gostar. Tote ao seu dispor.